Há uma falência na instituição escolar, há uma falência, um desinteresse em construir escolas e educações emancipadoras e educações que realmente libertem? Será? Vale analisar a adolescência. Você sabe que aqui a gente faz uma perspectiva, a gente traz uma perspectiva, uma visão psicanalítica a respeito das séries, filmes, livros, enfim. E dessa vez, como eu sei que a adolescência não está saindo do primeiro lugar de séries da Netflix, inclusive o meu vídeo mais bem visto, mais melhor ranqueado aqui no canal é justamente o vídeo que fala sobre a questão da adolescência, justamente sobre a questão do episódio 3 que fala sobre a psicanálise, sobre aquele viés da psicóloga ali. Inclusive, vai ter outro vídeo aqui que eu recomendo que você assista, tá? Ele entra depois desse na sequência, e justamente falando se a psicóloga errou ou não errou. Neste vídeo aqui, a gente vai trazer justamente essa questão da escola, do papel do professor, do papel da autoridade sobre a adolescência, essa fase nossa da vida em que a gente está ali com os hormônios à flor da pele, com a criação de uma identidade, com o reconhecimento de uma individuação que começa a aflorar ali naquele momento, nessa idade, justamente quando a gente começa a se desvincular da nossa família e a gente começa a procurar o nosso lugar no mundo. A adolescência, ela tem inúmeras camadas e a gente pode avaliar essa série por inúmeras vertentes, de tão rica que ela foi produzida, roteirizada, enfim, filmada, porque dá realmente para a gente fazer essa análise antropológica. Antes até da psicanalítica, dá para a gente ver antropologicamente falando quais são as figuras dos personagens que ali estão. E o sistema como um todo, como é que ele trata as pessoas nas idades, nas maturidades emocionais, como é que esses sistemas, esses lugares, eles estão enxergando e estão tratando os adolescentes e até os adultos. Então, aqui a gente vai fazer essa análise hoje justamente sob essa perspectiva da escola. Aqui na escola, você vê que há um desarranjo de autoridade, ou seja, os alunos mandam, os professores obedecem. Os professores quase que inverteram os lugares ali. Eles não exercem autoridade nenhuma. E autoridade, eu não estou falando de gritar, de dar castigos, broncas. Eu estou falando da figura da pessoa adulta entrando num lugar onde só tem adolescentes e que eles realmente não reconhecem. A polícia, que é a autoridade do Estado, né? Já que eles convivem ali com a direção e com os professores, a gente até poderia justificar. Não, mas é porque os professores, é a habitualidade, então faz com que eles tratem todo mundo assim, testando ali, né, os seus limites. Mas quando entra a autoridade dos policiais na escola, o comportamento é exatamente igual. É isso que espanta. E eu sou professora já há mais de 20 anos, já leciono para ensino profissionalizante. E é interessante porque eu sempre troquei, sempre conversei com professores da rede pública, professores do ensino regular, tanto da rede pública quanto da rede particular. E é incrível como aqueles alunos que se comportam daquele jeito, naquele ambiente, quando chegavam para mim, na mesma faixa etária, que chegavam comigo na educação profissional, eles tinham outra postura. Os que queriam permanecer com aquela mentalidade, com aquele comportamento, não permaneciam, porque o próprio grupo, a própria aura, a egrégora que a gente criava ali naquele ambiente era tão específico que a pessoa, opa, aqui eu não vou poder fazer o que eu faço lá. Então, a autoridade que eu estou te falando não é no sentido de punir,
Não é no sentido punitivo da história, porque tem a figura do líder, né? Ou você respeita ou você tem medo. Geralmente a gente briga para que eles tenham medo. Principalmente nessa idade, a gente briga e o sistema educacional, pois, porque se você não estudar, você vai repetir de ano. Isso é o quê? É impor medo. Porque a pessoa não tinha que estudar para não repetir de ano, ela tinha que estudar para aprender. Percebe? Uau! Percebe a diferença? Se você está estudando para não repetir de ano, você está estudando pelo medo de ser reprovado e não pelo prazer do estudo, pelo gozo do estudo. O que o estudo pode te trazer? Percebe? Então é justamente neste ponto que a gente começa a analisar, que a gente começa a observar como que, afinal de contas, a gente pode reconhecer a falência desse sistema educacional. E você vê, essa série é gravada no Reino Unido. E eu já fui visitar escolas públicas em que eu entrei, o ambiente era exatamente esse. A minha sobrinha, que estuda em escola pública, ficou horrorizada com essa cena dessa escola, porque ela falou: não, na minha escola não é assim. E eu fiquei encantada. Falei: nossa, será que mudou? E aí eu conversei com outros professores e eles falam: não. Eu já entrei em escola pública para proferir uma palestra, para convidar eles para conhecer o meu curso. Já fiz isso e quando eu entrei, o professor estava quase chorando. Sabe quando te pega assim no cantinho, fala: ai, que bom que você chegou, eu não estava resistindo. Então aqui você vê professores apáticos, professores sem pulso, professores sem vontade, porque eles já estão massacrados. O sistema massacrou eles. Gente, eu trabalho com gestão de carreira, tá? Então, a minha atuação na psicanálise é justamente o amadurecimento emocional. E por isso eu trabalho só com adultos, porque eu percebo que a gente tem aí um grupo de adultos que efetivamente estão nesses processos de autossabotagem, porque ainda estão imaturos emocionalmente. Então, é nesse viés que eu atuo, nesse viés que eu trabalho dentro da clínica psicanalítica. E aí, o que que você observa aqui? Quando você escolhe a sua profissão, você escolheu também a gestão da sua carreira. Então, eu tenho um outro canal aqui que fala sobre a jornada do emprego, recomendo até que você vá conhecer, @jornada do emprego. Nesse canal, a gente fala só sobre gestão de carreira e autonomia. Autonomia que você tem que pegar nas mãos, tomar posse para gerir a sua própria carreira. Aqui nesse caso, é muito simples, é muito simplório a gente falar que o professor abriu mão porque ele ganha pouco, porque a escola não valoriza. Mas aqui a gente também tem que lembrar que são pessoas. E você quer passar sua vida como professor, levando a banho-maria, deixando a turma fazer o que for, não assumindo a responsabilidade que te cabe, porque você é o gestor da sua carreira e você é o líder daquela sala de aula. Então, quando a minha sobrinha vira para mim e fala assim: não, ela está no segundo ano do ensino médio, na minha escola não é assim. Quando ela vira para mim e fala isso, por quê? Porque os professores ali, eles assumiram a autoridade que cabe a eles. Agora, tem outras escolas que você vai, você pisa e você vê que é exatamente igual aqui. Caótica, barulhenta, fedida, igual a própria igual a própria inspetora que falou num dos diálogos do segundo episódio, justamente que eles entram na escola, falando justamente isso, esse fedor de escola, esses alunos, barulhos, isso aqui, entendeu? Justamente porque essas pessoas aqui abriram mão e estão deixando a banho-maria. Quando chegar a aposentadoria, tá ótimo. Cuidado, porque isso é responsabilidade sua, entende? Então, trazendo aqui para o nosso viés psicanalítico, a gente pode ver que esse desgaste emocional que acontece ao longo da sua carreira, ele é trazido e é gerido justamente porque você ainda não se reconheceu no sistema.
Então, se você está nessa escola aqui, você não consegue ministrar suas aulas, você não consegue de fato educar os alunos, de fato levar e transmitir conhecimento, nesse momento é você que tem que decidir que tipo de professor você quer ser. Eu, na minha faculdade, por exemplo, eu tive semestres em que a sexta-feira era apagada. E aí eu tive um professor específico de ciências políticas, chamava Carlos. Ele ia toda sexta-feira com a mesma camisa, com a mesma calça, porque sim, o aluno repara e sim, o aluno falou. A gente falava, a gente comentava na faculdade, hein? E ele, por incrível que pareça, a sexta-feira voltou a ter vida. A gente saía às 23 horas e a gente não saía enquanto ele não liberava, porque a aula dele rendia. E ele não obrigava ninguém a ficar lá. Quer ficar, fica, não quer o nosso presença, tá de boa. Mas ele trazia essa paixão pela docência, por levar e transmitir o conhecimento, por expandir a nossa mente. Porque é isso que o professor faz. Ele expande a mente, o campo de visão do aluno é muito limitado, é muito estreito. Entende? Eu acabei de falar, começando o vídeo, que o adolescente ele está nesse limiar, onde ele é parte da mãe com ele, quase uma simbiose ali, e de repente ele começa a ser uma pessoa. E aí ele começa a se reconhecer uma pessoa ali, justamente olhando e projetando para fora. Aonde? Nos pequenos grupos que ele vai formando ali. Se ele tiver completamente perdido, sem horizonte, sem orientação, ele vai ficar desse jeito. Então você vê aqui nessa conversa com a psicóloga, com a coordenadora ou psicóloga, não sei o que ela é da escola, com a Jada, e você vê que a Jada está em grande sofrimento. Ela perdeu a melhor amiga que era referencial dela da escola. Ela não tem outros amigos. E ela em casa ela não tem acesso, não tem conversa, não tem diálogo em casa. Então a escola para ela era quase que um refúgio. Era um ponto de escape ali. De repente ela perdeu a amiga. E aí a coordenadora, ou a psicóloga, ou a pedagoga, eu não sei quem é essa mulher, não lembro mesmo o personagem, me diz aqui nos comentários quem é essa personagem que está conversando com a Jada. Ela não consegue acessar, ela não consegue chegar na menina. Justamente por quê? Porque ela não entendeu a completude que é essa adolescente. Ela não entendeu o papel dela ainda como profissional, e aí ela não entendeu, ela fica forçando a menina, né, a falar, fala, 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 aquilo que a gente já trouxe, inclusive aqui, que a gente fica fala, fala, fala e não deixa a pessoa falar. Não dá esse tempo de digestão, né? De digerir o que ela está sentindo, pensando, o que ela quer falar. A gente não dá esse silêncio para ela, né? Esse tempo, esse minuto para ela poder falar. Então, eu quero que você observe, se você não observou, como que é essa vivência dentro desse momento, dentro desse lugar, dentro da escola. Se você é professor, professora, vem prosear, porque com certeza a gente precisa enxergar o nosso papel. E não é culpa, imputar culpa, mas é sim levar a responsabilidade a cada um, porque é um sistema que está se retroalimentando, deixando a Deus dará, ensinando o aluno a estudar só para passar de ano, sendo que ele tinha que aproveitar o ensino, aproveitar a aprendizagem, porque nessa época que a gente vive hoje, por exemplo, na vida adulta, na vida profissional adulta, a gente vive justamente daquele aprender, desaprender e aprender de novo. Hoje não cabe mais, eu sou formada, acabei no estudo, nunca mais piso numa escola. Não cabe mais isso. E também não cabe, porque eu sou formada, pós-graduada, então eu sou a melhor do planeta. Também não cabe. Enquanto você não se mantiver estudando, você não vai aprender, você não vai se desenvolver, você não vai expandir. Ou seja, não estudar para passar, mas estudar pelo prazer de aprender. Uau! Curte, comenta, se inscreve, vamos prosear sobre essa questão da educação. Há uma falência institucional e educacional? Sim ou não? Se há essa falência, como é que a gente faz para rever? Como é que a gente faz para acabar com isso? Reverbera comigo e te espero nos próximos. Tchau!